Muito bem. A prisão do Sérgio Cabral e dos outros investigados nessa operação de hoje foi resultado de uma ação conjunta das forças-tarefa da Lava Jato do Rio e da Lava Jato lá em Curitiba. Por isso eu volto a chamar a nossa Isabela Camargo. Inclusive, pela primeira vez, né, um suspeito, um investigado, foi alvo de 2 mandados de prisão, né, Isabela? Um expedido pelo juiz Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, outro pelo juiz Sérgio Moro, em Curitiba. Explica melhor essa divisão aí de investigações para a gente. Maria, com certeza essa foi uma operação inédita, porque justamente foi realizada por 2 forças-tarefa, aqui em Curitiba e no Rio de Janeiro. O que aconteceu? O grupo de investigados é o mesmo. E eles são investigados pelos mesmos supostos crimes, que seria corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. O que muda são os fatos, porque eles teriam agido em grupos diferentes de obras, por exemplo. Aí no Rio de Janeiro eles são investigados principalmente por supostamente terem recebido propina em obras relacionadas à Copa do Mundo. Aqui em Curitiba a investigação é toda em torno das obras relacionadas à Petrobras. Hoje o ex-governador Sérgio Cabral, ele está sendo investigado por supostamente ter recebido R$2.700.000 em propina que teria sido paga pela construtora Andrade Gutierrez. Segundo a investigação, esse valor foi pago referente a um contrato para a realização de terraplanagem na obra do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Ele ainda é investigado por supostamente ter recebido R$1 milhão em propina que teriam sido pagas por 2 lobistas. Mas aí, neste caso, os investigadores da Operação Lava Jato não sabem dizer qual seria a origem deste dinheiro. A operação de hoje foi deflagrada com base em delações premiadas, principalmente de 2 executivos da Andrade Gutierrez e também da Carioca Engenharia. As 2 empreiteiras ainda também fecharam um acordo de leniência, são colaboradoras da Operação Lava Jato. Além do mandado contra o ex-governador, também foi expedido mais um mandado de prisão preventiva, um de prisão temporária e 14 mandados de busca e apreensão. A gente sabe até o momento que de todos esses mandados expedidos pelo juiz Sérgio Moro, apenas um preso vem para cá e deve chegar no fim da tarde. Maria? Obrigadíssima, então, a Isabela Camargo, que pode nos chamar a qualquer momento com outras informações. Eu vou chamar agora para a nossa conversa o Gerson Camarote, que já foi tão citado nessa edição de hoje, mas ainda não conversamos com ele. Camarote, você vê que eu fico te citando, entendeu? Porque as minhas opiniões são todas suas. Eu pego as suas e passo para cá. Brincadeiras à parte. Ô, Camarote, a gente viu que o ex-governador Sérgio Cabral andava fora dos holofotes, mas você mesmo lembrou que existia ali, houve ali, a partir de 2006, a partir da eleição dele para o governo do Rio, houve ali um projeto nacional se consolidando. Teve um momento que o Sérgio Cabral era uma das maiores forças políticas, até nacionalmente falando, né, Camarote? Sim, tinha um projeto nacional de poder, que esse projeto ele acabou perdendo consistência nesses últimos anos. Esse projeto nacional de poder era muito claro, tinha uma associação. Cabral ali daquele grupo do PMDB foi um dos primeiros ali a fazer uma associação clara com o ex-presidente Lula, ainda no governo Lula. Ele era um interlocutor importante do Palácio do Planalto, e era tão importante que a gente lembra quando teve a CPI do Cachoeira, do Carlinhos Cachoeira, que pega o Cavendish da Delta como um foco da CPI. Nesse momento, quando estava chegando o Sérgio Cabral, tem uma operação abafa com o aval do Palácio do Planalto para tirar Cabral do foco. Então, toda uma operação abafa para enterrar uma CPI, porque estava chegando num aliado próximo do Palácio do Planalto. O que a gente vê, Maria, nisso daí? E por que a gente vê um Cabral mais escondido nos últimos anos? Por quê? Porque ele tinha virado um ser um pouco contagioso, principalmente para campanhas eleitorais. Então, a gente vê, apesar do apoio e da articulação nos bastidores do Sérgio Cabral, ele aparece muito pouco, ele não é um personagem de visibilidade da campanha do Pezão, de 2014, mais do que isso. A gente vê até mesmo Eduardo Paes, que faz parte desse grupo político, ele também tentando se distanciar do Cabral, do próprio Pezão, por causa da impopularidade do Pezão. Então, a gente já estava vendo que esses escândalos
anteriores a essa prisão do Cabral, e aí a gente pode citar algumas coisas. Já foi citada aqui a questão daquele episódio do guardanapo, que causou assim, uma grande perplexidade na população, ou seja, era se explicitar toda essa promiscuidade entre o público e o privado, aquele jantar em Paris. Depois teve a compra do anel, um anel de mais de R$800 mil, que o Globo noticiou recentemente, isso em Mônaco, para a mulher do Cabral, e quem comprou foi o Fernando Cavendish. Então, tudo isso foi arranhando muito a imagem do Sérgio Cabral, a ponto de um nome que era cotado a ser presidenciável, era com uma administração que tinha visibilidade, estava trazendo investimentos para o Rio de Janeiro, com obras importantes na cidade, até pelas Olimpíadas, pelos Jogos Olímpicos, pela Copa do Mundo, o próprio estádio do Maracanã e obras de infraestrutura. Esse personagem, através aí do início desse escândalo, que a gente vê lá atrás, ainda em 2012, até ele ser preso agora, ele perde essa consistência política e essa influência política nacional. Ô Camarote, a gente agora há pouco estava aqui especulando qual seria o tamanho do problema, do impacto, do prejuízo para o PMDB nacional do que está acontecendo agora com esse ex-governador, né? com o Cabral, lembramos também o Eduardo Cunha. Qual é o tamanho do problema, ô Camarote? Maria, Garamba, Otávio, Flávia, olha, o impacto é enorme. Apesar ali você ter uma tentativa ali de proteção no Palácio do Planalto, que isso não está associado diretamente ao ex-presidente Temer, tem esse discurso, mas a gente conversando com alguns políticos do PMDB, eles estão muito preocupados. Estão preocupados com aquele chamado efeito Orloff, assim, eu sou você amanhã. Se pega um todo-poderoso Sérgio Cabral, o que pode acontecer daqui para frente? Vamos lembrar rapidamente que você tem essa questão do Maracanã, que é um símbolo de como isso o esquema nacional do Petrolão, da Lava Jato, como ele também se estadualizou. E você tem esse tipo de consórcio, por exemplo, para obras da Copa, construção de estádios. Isso daí se repetiu, esse modelo de você fazer ali um consórcio de empreiteiras, e já há delações nesse sentido em vários estados do país. Então, o que a gente está vendo é que a prisão do Sérgio Cabral, ela criou um ambiente de apreensão em Brasília, principalmente pelas futuras operações e pela estadualização disso daí. Você vê uma coisa específica de um juiz no Rio de Janeiro tomando providências em parceria com o juiz federal Moro lá em Curitiba, e esse esquema, essa investigação sobre esse esquema de corrupção crescendo em todo o Brasil. Então, todo mundo está muito apreensivo com o que pode acontecer com esse efeito Orloff no PMDB e também em outros partidos. Lembrando que Leonardo Pisciani, filho, né, de Jorge Pisciani, presidente da Alerj e grande nome do PMDB, é ministro de esporte do governo Temer. E o outro filho vai ser secretário da Casa Civil do Pezão. E o filho de Cabral é secretário de esporte do estado do Rio de Janeiro. E você devem estar trabalhando agora. Opa! Camarote, você está falando do efeito Orloff, e tem muito assinante aqui também preocupado com o efeito Orloff. Será que pode sobrar para o Pezão também? Ou seja, eu acrescento a pergunta, Pezão, ele é um governante hoje debilitado fisicamente, veio de uma doença aí, conseguiu superar, mas ele também não fica debilitado moralmente para tocar as soluções necessárias, duras, para esse momento de crise? Olha, Otávio, ele fica numa situação extremamente fragilizada, porque é um momento... Ele teve essa questão dramática, que é uma questão de saúde pessoal, e conseguiu superar, e isso é importante. Agora, independente dessa questão de saúde, o que ele tem é o seguinte: ele está propondo à população e os servidores do Rio um pacote duríssimo, e quando você
tem a prisão do Sérgio Cabral, que é o padrinho político do Pezão, ligado, assim, uma ligação extrema entre os dois. Pezão era um homem, sim, de confiança do Cabral. Apesar, vamos ressaltar aqui, de não ter, segundo os investigadores da Lava Jato, nenhuma citação ao Pezão, então não existe isso até o momento, então é preciso fazer essa ressalva. Independente disso, só o fato dessa prisão simbólica do governador do Rio, do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e toda aquela entourage que trabalhava com ele e que fazia também parte desse esquema, fazia a roda da corrupção girar aí através de recursos públicos do Rio de Janeiro, isso daí tira muito da força política que o Pezão já não tinha. É importante falar isso. Por quê? Você tem ali uma administração que já vem desde a eleição de 2006, no comando do Estado do Rio de Janeiro. Então, você tem ali uma questão administrativa que foi desprezada, ou seja, houve um descalabro ali nas contas públicas. E agora está se cobrando a conta da população e dos servidores por causa disso, ou seja, não teve um cuidado. E agora a gente vê de forma muito clara, segundo os investigadores da Lava Jato, que isso daí também tinha por trás um mega esquema de corrupção, que um mensalão de R$500 mil por trás disso para o governador Sérgio Cabral. Então, Otávio, o que a gente vê é que realmente ele fica sem condições políticas de implementar um pacote muito impopular nesse momento, então ele teria que ter muita força política para implementar, e eu vejo com muita dificuldade. Uma coisa foi ter apresentado o pacote, outra coisa vai ser conseguir aprovar esse pacote. Ele está extremamente fragilizado, o Pezão, e sem essa credibilidade política necessária para tocar um pacote dessa magnitude, dessa impopularidade. Daqui a pouco a gente vai falar de um pacote que é mais facilmente digerível, que é o pacote das medidas contra a corrupção. Então eu peço que você fique aí mais um pouquinho, Camarote, para eu te explorar mais um pouquinho de camarote já já.